Olá, bem-vindos à meia-noite da semana Hatzot HaShavua, dessa leitura do trecho de Yitro. Yitro sendo o nome do sogro de Moisés, e justamente o trecho onde nós estaremos lendo sobre o recebimento das 10 falas no Monte Sinai, Aseret HaDibrot, mais conhecidas como os 10 mandamentos, e que são a culminância de todo esse processo de saída do Egito. Então, não temos como não iniciar com essa estranheza, né, pelo fato de um trecho que tem uma narrativa tão importante, que é o recebimento, a revelação no Monte Sinai, não ter esse título, né? Por que esse trecho não ganhou na tradição judaica o título justamente do recebimento, a revelação no Monte Sinai, e é dado o nome justamente a Yitro, que é um sábio, né? Aparentemente um sujeito que na tradição é apresentado como um dos sábios daquela região, e que inicia a nossa leitura aconselhando Moisés, seu genro, sobre questões de liderança, como se comportar, como não acumular, centralizar poder demais. Então aqui nós já temos sempre esse olhar sempre transversal, que é muito bonito da Torá, que é produzir essas estranhezas, né, e uma construção de narrativa onde talvez elementos de maturidade, né, a forma, eu acho que isso sempre muito presente na tradição judaica, porque é uma das coisas bonitas que a tradição judaica tem, é um denso realismo. Então, para que toda essa construção de palavras, né, a santificação das palavras que agora vai acontecer, porque a gente vai ter figuradamente, né, figuradamente para nós que estamos distantes, mas aquelas pessoas lá, elas iam receber uma revelação que em parte, é uma forma, né, aquelas tábuas, né, elas são parte dessa revelação, e demonstrando que a forma ela tem uma função enorme e fundamental para qualquer conteúdo. Então, para que não fiquemos agora na revelação de Deus como só palavras, boas intenções, coisas que estão ali da boca para fora e não vinculadas ali, comprometidas com a ação, eu acho que duas coisas a gente tem que falar antes da gente chegar a esse momento que é tão importante. Dois aspectos humanos e um aspecto, digamos assim, da questão divina. Primeiro, talvez o fato da gente ter aqui esse sábio demandando maturidade a todos, inclusive a Moisés, tá? Além do belo exemplo aqui de pluralidade, onde ganha um título, poucos indivíduos ganham títulos, né? Então o fato de que Yitro é reconhecido aqui como um personagem importante, e é um personagem que fala de maturidade, de Moisés aprender, até mesmo Moisés, que é o líder, que não é considerado aqui uma pessoa totalmente sem fraquezas ou dificuldades, ele também tem, né, uma série de questões a trabalhar, e o seu sogro está vendo nesse líder máximo, não um profeta perfeito, alguém da dimensão humana que ele precisa inclusive aconselhar, porque a falta de experiência de Moisés talvez viesse a criar problemas a ele e obviamente aquele grupo inteiro que estava seguindo a figura de Moisés. Então primeiro, há aqui uma demanda de uma maturidade que vai ser fundamental para essa revelação que vai cair dos céus daqui a pouquinho. A segunda coisa é que na semana passada
quando nós tivemos a saída do Egito e a abertura do mar, uma das coisas que para mim é interessante é a comparação entre o primeiro livro, o Gênesis, e o livro de Êxodo. Gênesis é basicamente um livro introdutório. Então a criação do mundo, a pirotecnia do primeiro dia com as estrelas, né, com a separação da escuridão, da luz, as estrelas, a divisão das águas, todo esse lugar mágico, milagroso, formativo do universo, é seguido pelo padrão que é o ponto alto dessa criação, que não é só essas estruturas materiais, né, essa diversidade, mas ela chega também não a essa celebração do antropomorfismo, que o ser humano é o centro do universo, mas que a capacidade de livre-arbítrio é uma novidade fantástica, pelo menos nesses cantos aqui do universo, se é que não existem outros cantos dessa tão vasta e inimaginável realidade cósmica. Mas, assim como nós tínhamos então a criação nesse padrão, primeiro algo fantástico que vai permitir o arcabouço, a estrutura, a cena para o surgimento do humano e da sua consciência. Na semana passada, nós tivemos Beshalach. Eu até comentava isso na semana passada, que Bereshit é Gênese, que quer dizer no início. E agora Beshalach quer dizer, é a mesma construção linguística, no libertar. Então a liberdade que veio pirotécnica, tal qual a criação, ela veio pirotécnica com a abertura do mar, que espetáculo, as pessoas tendo que aprender a acreditar que aquilo era uma construção da realidade, né? Não sonhos, né? aquela proposta tanto da liberdade quanto da construção com os próprios braços, da utopia, de um futuro melhor, que ela é possível. Aquilo é o arcabouço, né? O recipiente fundamental, a forma para que o conteúdo, né, venha agora com o recebimento, com a revelação no Monte Sinai. Então, o nosso paralelo é esse. Criação está para a consciência humana como a mágica da liberdade, da capacidade de ser autônomo, né, e entender nessa autonomia uma bênção e produzir alguma fé, alguma confiança no processo da vida, é o recipiente fundamental para o que vem agora, que é essa revelação divina. E um terceiro elemento, né? Eu disse que tinha Jetro, que é a lembrança da maturidade necessária, a confiança, que é o segundo recipiente humano para essa interação que vai existir, e o terceiro elemento, que agora já não é mais humano, mas é da divindade, é o que havia revelado o próprio Criador, dizendo que agora ia haver uma revelação de um Deus que nunca havia antes se mostrado, nem para Abraão e Sara, né, Isaac e Rebeca, os patriarcas e matriarcas. Agora há uma outra apresentação de Deus. A gente não pode dizer que é um Deus evolutivo, no sentido de que Deus se aperfeiçoou, mas do ponto de vista da possibilidade humana de interagir, de se vincular a esse Deus, a essa força, agora existe a confiança divina de que pode se apresentar provavelmente um Deus 2.0, porque é um Deus que não é mais o Deus só das relações afetivas, o único, Deus único, o pacto, né, o meu vínculo com Deus, como é o Deus de Abraão. Agora é um Deus que se apresenta por identidade. Porque o que vai acontecer? Né, e esse é o projeto, eles estão rumando agora, saíram ilesos daquela situação do mar e caminham em direção ao
Monte Sinai, para lá terem essa experiência reveladora sobre o Criador. É claro que eles devem ter se perguntado, uau, o que vai acontecer? O que Deus vai dizer? Né? Quando a gente para pensar, imagina antecipar essa situação, e ela vem cheia de temor, né? O texto vai relatar o quanto as pessoas têm medo de que essa experiência seja uma experiência de finitude, de que falar com Deus é se misturar com uma ordem maior do que você pode, e sempre existiu essa sensação de que você entrar em instâncias que não lhe pertencem, que seria destrutivo ao ser humano. E a verdade é, se você entrar numa realidade que é o mar, que você que é um ser terráqueo vai ter dificuldade, se você for para Marte, você não vai sobreviver ali, a não ser que você se prepare para isso. E em relação a entrar em contato com o divino, também trazia essa sensação de, será que a gente sobrevive a essa experiência? Mas independente desses temores, né, comuns ao desconhecido, ao inesperado, o mais incrível que está por acontecer é qual é o conteúdo dessa fala. O que tem Deus a dizer? Né? Primeiro tem uma questão muito, digamos assim, estrutural dessa conversa entre Deus e humanos. Né? Que é o seguinte, se Deus vai trazer uma conversa que é própria das divindades, do divino, né? Como que a gente vai entender isso? Como que a gente né? É como me convidarem para falar com, né, uma pessoa de origem chinesa que vai falar comigo em chinês, mas num grau, né, elevado à enésima categoria. Né? Então, se eu fosse falar com uma pessoa em língua que eu não conheço, imaginem e falar com Deus. Então, primeiro, essa incerteza sobre se Deus vai falar sobre coisas de Deus, como eu vou fazer para entender, ou me relacionar, ou compreender do que se trata? E se não é da ordem divina que Deus vai falar, se é uma coisa de ordem humana, por que é Deus que vai ter que fazer esse serviço? Por que não faz Moisés? Por que não fazem os seres humanos? E, na verdade, quando a gente para pensar um pouquinho sobre o conteúdo do que a gente chama de 10 mandamentos, que, de novo, não são, pela tradição judaica, esses 10 itens, eles são considerados como a Aseret Dibrot, as 10 falas de Deus. E essas falas, elas vão se transformar em 10 mandamentos exatamente porque nessa interação as falas vão cair num lugar de forma, de recipiente, capaz de transformar a fala num comando. Só entender isso já é bastante profundo e complexo. Lembrando que os hebreus estavam saindo do jugo do faraó, portanto saindo de uma escravidão. Então, assim, deveria soar para qualquer pessoa tendo vivido 210 anos de escravidão, tá? E no final uma escravidão extremamente perversa, cruel, a ideia de que agora você vai receber comandos, mandamentos, que remetem a qualquer um de nós ao autoritário, ao opressivo, ao tirânico. Né? Então a última coisa que pessoas saindo do mundo da escravidão gostariam de receber é uma carga de mandamentos, de obrigações, que para a tradição judaica elas são 10 ali registradas, mas se multiplicam em 613 obrigações. Então é muito importante entender que Deus nunca comandou nada. O que Deus vai fazer no evento do Monte Sinai é revelar alguma coisa que vai cair na escuta, tá? E não é no ouvir, simplesmente
a escuta no sentido físico da escuta, né, das ondas sonoras. A escuta é o entendimento. Vai ser o entendimento que vai transformar as 10 falas em 10. É mais do que um compromisso, é um mandamento. Se você verdadeiramente discerne, é revelado de que não deve matar, então não deve matar não é uma sugestão, não é uma boa ideia, não é alguma coisa a subscrever, é uma coisa da qual você jamais vai querer ou poder se afastar. E, portanto, passa a ser uma determinação, mas não por poder externo, é uma determinação por consciência. E aqui vem o nosso aspecto evolutivo. Lá atrás, com Adão e Eva, e até Abraão, tem ali uma conversa que é um acerto entre como o ser humano e a sua autonomia se relacionam com Deus, que é a autonomia absoluta. Né? Como que você vive dentro do seu tamanho verdadeiro? O que quer dizer ser autônomo num mundo onde você não tem poderes ilimitados? Muito pelo contrário, seus poderes são muito limitados. O que faz uma pessoa com poderes muito limitados e a escolha livre? Essa é a questão de lá. Agora, o Deus 2.0, ele quer falar com um ser humano 2.0. O que é esse ser humano 2.0? É um ser humano que, além dessa capacidade de escolha, tem que ser livre para poder escolher o que eles vão escolher. Ele tem que ser livre para escolher, mas ele tem que ser tão maduro, aqui vem a maturidade de Itró, ele tem que ser maduro de acreditar no processo da vida, que aquilo que ele vai escutar não só vai fazer sentido às suas escolhas, ao seu juízo, mas vai ser vai poder ser absorvido num recipiente da sua consciência que qualquer outra proposta é impensável. É impensável não matar, é impensável matar, é impensável roubar, é impensável aqueles mandamentos que são categóricos, mas até os iniciais, né, de ter fidelidade a um processo da vida, que é ter um Deus único e não criar deuses falsos, né, não produzir realidades particulares, está conectado objetivamente à vida e à realidade como elas são. E mais do que isso, não usar o nome, né, não usar a realidade, não ser um elemento corruptor, né, em nome usar letras maiúsculas para falar sobre o que você não sabe, sobre o que é confuso para você, com uma fala de certeza, né, imbuído desse desejo fake news total, que é quando a gente está usando todo tipo de testemunho falso, inclusive o nosso próprio testemunho que está aí embutido também. Então é necessário que agora Deus 2.0, ou essa faceta 2.0 de Deus, que era relativa ao que nós podemos compreender, que agora caia num lugar onde o ser humano não esteja ouvindo grandes sabedorias, ideias maravilhosas, onde o ser humano ouça isso e diga, uau, sim, claro, é óbvio, é isso, num lugar de compromisso intelectual. Por intelectual, entenda-se o fato de que aquilo que você entende se transforma naquilo que você é e que você faz. Então esse há um momento intelectual nessa... Ele tem, claro, dimensões espirituais, né, como não ter, né, esse momento, mas ele é basicamente um personagem intelectual. Se antes a gente tratava Adão e Eva
como o aspecto físico, carne e osso, consciência cerebral, humana, e Abraão era o aspecto emocional, paizão, mãezona, vínculos, família, tudo emocional. Moisés é um personagem da dimensão intelectual. Intelecto é isso, é o compromisso, a fala que ao ser escutada por alguém que tem o recipiente da consciência, né, escuta eticamente. Escutar eticamente é se comprometer. E a base da ética é o mandamento. Quando algo se torna ético na percepção da consciência humana, não é uma fala, não é uma proposta. É o único caminho possível, porque ele nasce da junção do meu discernimento e o meu compromisso. É quando os dois se cruzam e essa é uma liga fantástica. O mundo da ciência muitas vezes nos diz que é muito importante o discernimento. O discernimento ele é importante, mas o discernimento ele tem muitas fragilidades. Tá? É só quando discernimento e compromisso se amarram que aparece essa sensação de algo que é determinante, que é inexorável. E a ética, ela é inexorável, ela não tem, mais ou menos, talvez. Tá? Então, assim, claro que existem dúvidas, existem entendimentos, existem muitos espaços para dúvida, mas o compromisso ético, eu acho que é isso que toda a cadeia daqueles que foram os líderes da ética, até Martin Luther King, né, essa noção, né, Mandela e tudo mais, quando você está no plano ético, você está comprometido. A ética não pode ser você estar alienado, afastado. Se você entendeu eticamente, você é um ativista daquilo. Então essa é a construção tão importante dessa revelação, porque ela é uma parceria. Há algo esperado do ser humano que escute eticamente o que vai ser dito. Não é a escuta racional do que vai ser dito. É a intelectualidade aparecendo, porque é ela que vai amarrar, e a intelectualidade não vai viver sem a racionalidade, mas a intelectualidade, ela quer também compromisso. Ela quer ativismo a partir daquilo que você discerniu. Então, da parte humana, é isso que a gente vai estar observando nesses mandamentos. E eles têm vários aspectos maravilhosos a serem percebidos. A primeira coisa, e eu acho que eles vão se tornar éticos, né, nessa condição ética, não só porque vai vir com essa escuta madura e confiante num processo da vida, porque isso é fundamental. Se você não acredita no processo, se você se torna uma pessoa amarga no processo da vida, se você não tem alguma forma de fé na vida e enxerga a vida com positividade, né, vai ser muito difícil você ser ético. Porque a tentação a ficar com pena de si mesmo, né, a entrar nessa outra seara, que é essa área onde os nossos sentimentos nos dominam, jamais vai permitir você ser totalmente ético. Porque você vai estar sempre considerando uma série de injustiças no processo, então você vai relativizar esse compromisso com uma justiça da sua escuta. E o que é mais bonito aqui é que tem um outro aspecto além dessa capacitação ética. É que se você acredita no processo, o que está sendo revelado?
porque eu perguntei no início sobre o que Deus vai falar. E Deus não está falando sobre o que você tem que fazer. Deus está simplesmente revelando a si próprio. Ao apresentar o campo de interesses, ao apresentar as suas expectativas, seus desejos, se a gente puder usar essa palavra, Deus está demonstrando qual é qual é a esfera do que é divino. E esses mandamentos, eles vão aparecer muito simplificados. A gente poderia, inclusive, questionar e dizer assim, poxa, mas a gente não poderia ter, naquela pergunta, isso que Deus vai dizer é divino? Ou isso é divino? Eu não vou entender. Isso é humano? E se é humano, por que ele tem que se dar o trabalho? Não é um pouco um rebaixamento para Deus ter que vir dar aula sobre aquilo que o próprio Moisés poderia dar aula, ou bons professores, ou bons pensadores, líderes humanos não poderiam fazer isso? E, na verdade, o que está sendo apresentado aqui não é que a gente tem que entender, Deus não está apresentando uma inteligência que está ou então no plano divino ou no plano humano. Deus está se revelando, Ele está mostrando qual é o olhar, qual é o grande interesse de Deus aqui embaixo. Quais são os objetivos desse Criador. Imagine você ter acesso pela primeira vez, você que é parte do jogo, você que entrou nesse jogo, na plataforma do jogo da vida, e não veio com nenhum manual do jogo. Você não tem pista nenhuma do que você tem que fazer aqui. O que você faz com a sua vida? Curto, aproveito, vivo o quanto eu posso. Qual é a função que haveria nessa construção? E como eu confio nela, se eu nem entendo muito bem quais são as normas, o que fazer nesse jogo. Então, a revelação é essa coisa chocante, que agora você vai poder olhar Deus, mas não olhar Deus na figura, nesse lugar tão pequeno, que é o julgamento dos olhos, que vai entender se Deus é grande porque é um vulcão, porque é um trovão. Isso tudo é muito pequeno, é tudo muito 1.0, é muito primário. Aqui é você enxergar por onde está o interesse. Essa revelação, ela é espetacular, ela é fantástica. E ela vai fazer com que a Torá seja esses fragmentos, essa Torá que vai ser as pedras que vão quebrar e vão virar fragmentos. Elas são fragmentos de zilhões de pedacinhos daquela revelação que vai sendo ali como um núcleo duro, como quase um buraco negro, assim, de tal é a sua concisão, em que ela vai aparecer em 10 falas, que poderiam ser falas óbvias. Tudo que está sendo dito ali, ainda mais aquelas mais objetivas, 5 mandamentos, de não matar, não roubar, não vinha a desejar, no sentido de cobiçar, essas construções que todas elas para nós hoje, elas são tão normativas em qualquer, você lê a nossa Constituição no Brasil, em qualquer lugar, elas falam sobre esses respeitos ao humano, os direitos humanos, que são obrigações humanas também. Então, assim, aqui não era um lugar meio óbvio. Por que Deus tem que falar? Primeiro, porque aqui é mais importante em relação a Deus o fato de que a gente identifica esse projeto ético com o Criador. Então, o que é revelador é dizer, é isso que interessa a Deus aqui embaixo. E o que interessa a Deus
são 10 mandamentos, mas o que verdadeiramente interessa a Deus poderia ser traduzido única e exclusivamente num único mandamento. Cuidem de vocês mesmos. Sejam legais com vocês. Não sejam violentos com vocês. Espalhem esse tratar bem um ao outro. Sejam co-criadores comigo de um mundo aqui com todas as suas barreiras materiais, físicas. Sejam construtores disso. Então, os primeiros 5 mandamentos, que dizem respeito à relação com Deus, mas é muito mais não só agora com o Deus físico, pessoa, mas uma relação intelectual com Deus. Não façam imagens, eu não sou uma imagem, eu não sou daquele período anterior. Vocês estão tentando entender as forças do universo. Eu estou ali, incrustado na matemática, nas células, no interstício da realidade. É com isso que vocês conversam. E para que serve essa consciência que vocês têm? Serve para vocês serem totalmente transgressores das barreiras físicas e imaginarem uma construção criativa para um mundo que vocês olhando, vocês não enxergam e que pode ser um mundo do futuro. Eu sou a força cujo nome é serei o que será. Eu sou a possibilidade de vocês imaginarem que o que é não é necessariamente o que será no futuro. E para isso vocês têm que interagir através da consciência de vocês nesse plano ético. Essa é a grande construção que vocês vão fazer. E então a gente vai entendendo que a obviedade, a síntese das 10 falas, ela é só localizadora. Se ela fosse em grandes tratados filosóficos profundíssimos, que é o que você imaginaria talvez do Criador falando a coisa mais bonita que você já ouviu, mais profunda do que você já ouviu, o fato de que Deus diz a coisa mais óbvia do que você poderia ouvir, mas esse óbvio não é o óbvio dos pensamentos, é o óbvio desse cruzamento entre discernimento e compromisso. E aí eles se tornam mandamentos. Né? É mandatário, é uma coisa mandatória, perdão. Né? Para a sua escuta não é mais faço isso ou faço aquilo. E isso é tão fundamental para o nosso caráter, para a nossa construção, é o pedaço divino de nós, é todo lugar aquele em que a gente não entra no wishy-washy, naquele lugar onde diz, eu deveria não roubar, mas nessas condições, desse jeito, isso não é o lugar ético. Aqui não tem uma escuta, aqui tem simplesmente uma inteligência que você vai jogar com outras inteligências, você vai ser o advogado das suas próprias causas. E o advogado, ele só tem compromisso com o objetivo dele. Se ele for de defesa, de defender. Se for de acusação, de acusar. Tá? O advogado, ele é um personagem do uso. Né? Ele sabe, ele tem uma função. Senão ele não seria de defesa ou não seria de acusação. Ele seria só um advogado advogando pela verdade. Não, ele tem um objetivo. E você se transforma, quando você não está eticamente, num advogado. Com todo respeito a todos os advogados, é uma função importante na sociedade, exatamente nesse lugar que ele é parcial, ele não é imparcial. Cada advogado está a serviço de uma parcialidade e tentando negociar para que a sua parcialidade esteja ali presente na justiça. Então, aqui é um momento para essa obviedade dos 10 mandamentos ser fantástica. Porque ela não está pedindo para você ficar no mundo dos discernimentos, das frases lindas. Que lindo que foi aquele momento no Monte Sinai. Olha o que falou Deus. Essa fala é perfeita. Vamos aqui distribuir todos nós no Instagram. São as falas mais lindas do mundo. São as falas da obviedade.
ética, mas elas não são falas. Elas são mandamentos, porque só a ética só concebe no formato de mandamentos uma escuta ética. Não existe nenhum outro recipiente para colocar a ética a não ser um comando. Um comando que vem dessa junção de discernimento e compromisso e de uma crença no processo da vida. Não esse lugar descrente, esse lugar rebelde no sentido de uma amargura, de alguém que vai sempre tentando olhar o que é negativo para, a partir do negativo, poder justificar, como um bom advogado, as suas próprias fraquezas. E aqui uma coisa muito importante, tem mandamentos lindos nessas obviedades, óbvio que a gente poderia ficar horas aqui, a obviedade de honrar pai e mãe, a obviedade de pausar para que a gente possa, no sábado, né, encontrar a nós mesmos. O maior desencontro da vida é conosco mesmos. Né? Então tudo isso é muito lindo, esses mandamentos óbvios que são nessas obviedades, né, o não assassinar, né, que tem tanto a ver com a questão da sustentabilidade, o não roubarás, que normalmente é entendido como roubar, mas roubar está muito mais ligado ali a não cobiçar algo do outro, né, que está obviamente ligado ao roubo, a tentação de tomar algo que não é seu. Então o roubo aqui é muito mais a violência do sequestro. Os rabinos falam que não roubar é sequestro, não sequestrarás, onde estão ali compreendidas todas as formas de violência, onde você cala o direito de alguém quando por razões raciais ou por razões religiosas, né, alguém não pode exercer os seus direitos, ou a mulher, pela questão, né, de gênero, ou alguém que tem uma escolha de gênero diferente, ele é silenciado, ele é calado, há um sequestro, há um roubo de direitos. É disso que está falando, e principalmente o estupro. O estupro não é só você né, sequestrar no sentido de ficar com a pessoa e pedir um resgate. Né? É o sequestro do direito da pessoa. A pessoa ela foi violentada. São todas as violentações que estão aqui representadas no não roubarás. Mas o mais importante, para a gente fechar aqui o nosso tempo, é entender que as obviedades elas vão indo do lugar inicial, que é acredita no processo, acredita na vida. Eu sou o Deus único que te tirou do Egito. Sabe aquilo que aconteceu de bom ontem e que é maravilhoso e que a vida sempre pode sair do lugar mais escuro para o lugar mais iluminado? Eu sou a força da vida que faz isso. Começa assim e termina com um lugar mais grave para o ser humano, que é essa atitude reflexiva da gente ter ciúmes, da gente cobiçar. A cobiça, ela é o mal. Ela poderia, quando a gente fala assim, não faz, né, sejam bonzinhos uns com os outros, a cobiça, com certeza, poderia resumir todos os outros mandamentos. Porque aquele que não cobiça, ele não vai, obviamente, violentar ninguém, ele não vai roubar, ele não vai matar, né? Ele não vai ficar num lugar do seu ego tão fragilizado que ele vai ficar produzindo a vida inteira para mostrar que ele tem valor e ele não consegue pausar, viver o sábado. Ele vai cobiçar alguma coisa que vai passar por cima das honrarias que ele tem que fazer, a instâncias de honra aos pais, a outras dimensões de honra que a gente tem que honrar. E, acima de tudo, né, aquele que cobiça, ele vai trazer essa descrença. No fundo, a vida toda é de uma desconfiança tão grande que a gente né, passa a viver sem acreditar realmente, né, ter uma visão de confiança, de fé no processo da vida. A gente está sempre olhando as coisas ruins. Então, é muito importante entender o quanto
A grande batalha ética em todos nós está em não cobiçar. Não cobiçar é o nosso ciúmes. E o ciúmes, ele, em alguma dimensão, ele é pior do que a inveja. Porque a inveja é você querer alguma coisa, que você vê alguma coisa boa, e é reflexivo você ter inveja. Eu queria também, eu queria estar naquele lugar. Vejo uma pessoa lá na praia maravilhosa, eu queria estar ali. Eu vejo alguém num lugar vencendo na vida, eu fico invejoso. Mas o invejoso, ele pode ser inclusive um sentimento muito positivo. Os sábios diziam, não há sabedoria na academia sem a inveja. Porque você vê alguém vencendo e você quer imitar, ou você quer alguma coisa semelhante. Só que a inveja é diferente do ciúmes. Porque o ciúme está relacionado à cobiça. E a cobiça, eu quero ter o que você tem. Eu quero a sua mulher, ou o seu homem, ou o seu sei lá quem. Eu quero ter a sua casa. A sua casa. Você é a referência daquilo que eu quero. E não o conceito a ter uma casa bacana, ter uma construção de vida bacana. Então todos nós espraiamos as nossas violências a partir dessa cobiça. E a gente não consegue colocar elas num recipiente ético. A vinda do Messias, que é da casa de Davi, lembra que eu falei físico, Adão e Eva, emocional, Abraão, Sara, patriarca, matriarca, intelectual, Moisés, e o espiritual, a dimensão espiritual, é a casa de Davi, da onde vai vir, lá no futuro utópico, a figura do Messias, do Mashiach. Né? Se a gente conseguir recipientes para colocar toda a nossa cobiça, toda nossos ciúmes, num recipiente onde a gente possa ser ético com essa cobiça, nós chegaremos a esse mundo de transformação. Porque o mundo é violento exatamente porque a gente permite que essa ação reflexiva de ver o do outro e querer o do outro, não crescer igual, não produzir por sua obra algo semelhante, mas querer o do outro. É quando a gente está nessa modalidade e não há escuta ética para conter a nossa cobiça, que o mundo se perde. E vai desde aquelas construções de Gênesis, de irmãos, não estou falando de inimigos, de estranhos, é de irmão, da mesma casa, onde a gente tem ciúmes, não é inveja do irmão, a gente tem ciúmes do irmão. E a grande construção do mundo vai ser transformar esses ciúmes do irmão numa sensação de orgulho pelo irmão. Porque aí, sempre ter um irmão que tem grandezas vai produzir em nós uma boa inveja. Mas mais do que isso, como sentimento, independente se a gente vai usar da construção do nosso irmão uma motivação para a gente crescer, e se refinar e se aperfeiçoar, independente disso, a gente transformar o sentimento, o sentimento negativo, ele tem isso, ele conseguiu isso, ele é mais amado do que eu, ele está se dando melhor que eu, em transformar e dizer, esse cara é meu irmão, que maravilhoso. Os judeus têm isso muito, que é muito positivo, só não pode ficar um lugar errado de se achar superior, mas os judeus sempre tiveram essa assim, cara, que legal que é da minha família, da minha tribo, um Einstein, um Freud, essa construção de orgulho. Eu poderia dizer assim, que droga, eu não sou um Einstein, que droga, eu nunca vou ser um Freud, eu nunca vou ter essa, eu posso ter a inveja positiva, construtiva de querer ser esses indivíduos, mas o contrário dos ciúmes é justamente a sensação de orgulho por conta da gente ser, meu irmão é tão bacana, eu sou irmão de um cara tão bacana. É assim que a gente vai construir um mundo melhor, a gente se sentir parte de um mundo positivo, que a gente confia na estrutura da vida e que a gente não vai ser ameaçado por ver coisas
muito perturbadoras, que é o sucesso do vizinho, que vai me causar reflexivamente a cobiça. Ao contrário, eu vou encontrar na minha caminhada uma maneira de criar recipientes para colocar todas as coisas que seriam cobiças num espaço onde eu possa transformá-las na minha maneira de deixar de ser essa coisa mundana no sentido ruim da palavra, pequeno, primitivo, imperfeito, eu poder largar essas malas, esses pesos da minha humanidade de ser carne e osso, de querer coisas, de necessitar coisas, para poder ir a um lugar muito maior, que é a minha parte divina, aonde eu me identifico eticamente com esse Deus, e ao viver assim, ou me identificar assim, identificar não só na cabeça, mas cruzar com meus comportamentos, com meus compromissos, descobrir em mim um pedaço divino também. Essa é a grande revelação. Quem é Deus e se há em mim pedaços ou semelhanças com o Criador. Até a próxima meia-noite da semana. Um Shabbat Shalom antecipado, até a gente poder na quinta-feira, você já está na quinta-feira ou sexta, ser um sábado de paz também a todos.